convidar que você abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu queria que nós lêssemos, que você acompanhasse a leitura. Eu vou fazer essa leitura do verso 1 até o verso 8. Atos capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E Saulo consentia sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Pai, eu agradeço-te pelo privilégio de estarmos reunidos aqui e pela possibilidade que temos de mais uma vez nos debruçarmos na Tua Palavra e clamar que o Senhor venha trabalhar os nossos corações. Eu sei que há tanto ainda a ser feito em nós e queremos pedir que esse seja mais um tempo que o Senhor nos concede. Que acima de tudo, ó Deus, o Senhor tenha liberdade de fazer aquilo que é necessário por aquilo que o Senhor nos trouxe nessa noite, a começar por mim que estou à frente, em o nome de Jesus, amém. Mesmo em meio à perseguição, creio que esse é um texto que a gente conhece muito, eu já tratei desse texto em muitos lugares, e creio que nós vivemos um momento da nossa igreja, pela graça de Deus no nosso país, em que não vivemos um momento de grande perseguição. No entanto, todos aqueles que se arrojam a seguir uma ideologia, uma doutrina, é importante que conheçam ali os seus princípios, que conheçam os seus nascedouros, que conheçam a história para saber aquilo que nos trouxe até aqui, e também para que a gente não tenha falsas expectativas, e talvez esse seja um dos maiores problemas no cristianismo, e de muitas pessoas que entram nas igrejas com falsas promessas, com falsos possibilidades, e quando têm que viver a realidade do Evangelho, então pulam fora. A verdade é que esse texto aqui não fala exatamente, fala dos primórdios da igreja cristã, mas não é o nascedouro dela, porque ela nasceu no coração de Deus lá atrás, antes da fundação do mundo. As bases nossas como igreja estão lá desde o Antigo Testamento, em toda a história daquilo que Deus construiu. Mas o que a gente faz aqui, essa leitura, é como se fosse uma fotografia da nossa história, de um momento específico. Um momento lá no início, quando começa, em que eles vivem perseguição. E quando eu olho para eles, era uma igreja ainda inexperiente, não conheciam muitas coisas, não tinham as cartas do apóstolo Paulo, que ali tinham, as suas particularidades de como a igreja deve fazer ou não fazer. Eles não tinham essa estrutura que nós temos hoje, não sabiam quem era membro de uma igreja ou não era. Eles estavam simplesmente obedecendo a Deus, e eles, sem terem muita condição de saber tudo o que era, no entanto, eles se tornaram e continuam sendo uma inspiração para nós até os dias de hoje. E o que me incomoda o coração, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, é que se fosse tirada uma fotografia, como se tirou desses 8 versículos, se fosse tirada uma fotografia nossa como igreja hoje, ou se fosse contada uma história sobre nós como igreja de Cristo, o que eles falariam de nós lá no futuro? Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Já temos um livro, que foi lançado aí do reverendo Wesley, juntamente aí, com os Emeriques, que nos contam boa parte da nossa história, mas não sei se daqui 100 anos, alguém também vai ousar escrever um novo livro sobre a história dessa igreja. E será que as pessoas, ao lerem esse livro, elas vão ser também instigadas
a continuarem a confiar no Senhor, a continuar a ser um exemplo de fé por onde quer que passe. Por isso é que eu queria que a gente só se lembrasse de algumas coisas que são importantes para nós como igreja, que são importantes para nós como cristãos que somos nos dias de hoje, num lugar tão gostoso, né? Bem acomodados, bem iluminado, até mais iluminado agora, percebeu? Bem iluminado, com uma gostosa, gostoso grupo de música, onde a gente pode cantar louvores. Depois tem um lanchinho lá, então você que, né? Você tem um lanchinho lá para a gente conversar. Olha quanta coisa boa. O desafio é para que aquelas coisas que são essenciais à fé, talvez não sejam essas, mas as coisas essenciais, elas vão interferir no nosso coração e na nossa forma de servir a Deus, independente daquilo que nos cerca, independente daquilo que me é oferecido hoje. A verdade é que aquilo que Cristo é em mim e em você deve fazer toda a diferença. Por isso, olha como que esse povo via. Eu sei que você já sabe de tudo isso, como eu também sei, mas eu queria que nós nos lembrássemos. A primeira coisa é que eles, mesmo em meio a toda a perseguição que eles viviam, eles ainda continuavam firmes. O texto fala que Saulo consentia com a morte, e levantou-se grande perseguição, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles choraram e sepultaram Estevão, e Paulo assolava a igreja. Meus amados, o diabo veio com toda a sua força, querendo destruir aquela igreja que nascia. E a primeira intenção dele: eu vou acabar com os líderes. Estevão era um servo de Deus que estava sendo usado de maneira tremenda. Dá uma olhadinha, se você for ler ou não ler a história de Estevão, mas se você ler o capítulo 7, você vai ver que era um jovem cheio de fé, era um homem cheio do poder de Deus, e aonde quer que ele passava, ele deixava essa marca. Eu acho que o inimigo entendeu o seguinte: olha, eu destruindo Estevão, então eu vou fazer com que seja arrefecido esse desejo no coração desse povo continuar. Meu amado, e não era, né, apenas Satanás, mas os tantos que foram usados por eles. É você olhar os sacerdotes da época, parece que o sabor do sangue dos cristãos era algo que lhes agradava. Quando tinha um cristão sendo morto ou preso, aquilo para eles era uma festa. E diz o texto que Saulo, né, ainda não o Paulo, ele estava presente e consentia com tudo o que acontecia. E como você pode dizer, mas o que tem a ver tudo isso? Meu amado, Paulo foi aquele que estava lá vendo o que tinha acontecido com Estevão. E ele, vendo aquilo, ele teve um desejo maior ainda dele perseguir os cristãos. Os cristãos da época eram chamados de os do caminho. E Paulo entendia que aquilo era uma seita, e ele queria servir a Deus de alguma maneira. E ele pediu cartas de autorização, e ele ia em tudo quanto é lugar. E fala que ele entrava pelas casas arrastando as pessoas para fora. Você já imaginou isso? Você na sua casa ser arrastado por alguém? E diz o texto que independente disso, as pessoas continuavam a crer. Por que você acha que Paulo continuava a arrancar as pessoas de dentro de casa e encarcerar? Será porque elas estavam escondidas? Se ele entrasse e as pessoas negassem a Jesus, não eram presas. O que mais queriam era isso, que isso acabasse, que a pregação acabasse. Elas só eram presas porque elas continuavam a confessar o nome do Senhor. Ou seja, ficou difícil, aquelas pessoas continuaram firmes. Não foi a intimidação, não foi o medo, não foi a perseguição, não foi a possibilidade de serem mortos como foi Estevão, apedrejado, que fez com que aquelas pessoas continuassem a ser presas, continuassem a ser arrastadas de suas casas. Sabe por quê? Porque elas tinham certeza de quem elas criam. Meu amado, eu não vejo nesses livros da Bíblia, pelo menos no início, muitos questionamentos a Deus a respeito daquilo que estavam vivendo. Muitas vezes nós questionamos a Deus por coisas tão pequenas, né? Muitos se afastam da igreja porque falam: mas Deus, eu busquei tanto o Senhor, e agora que ele perdi aquele emprego, e tem muitos corações que esfriam na fé, por causa de ter perdido o emprego, ou de não ter passado em um vestibular,
ou porque uma doença, talvez nem tão grave, mas bateu a porta da nossa casa, e fica aquela pergunta: Deus, por quê? Até, né, o reverendo Davi falou hoje de manhã, né, dessa pergunta que a gente não sabe responder o porquê. Mas aquelas pessoas do passado estavam sofrendo e sabiam por quê. Sabiam por que estavam sofrendo? Porque criam em Jesus. Sabiam porque estavam sendo presos? Porque criam em Jesus. Porque confessavam a Jesus como Senhor. E a verdade é que muitas vezes nós, na nossa conduta, por tão pouca coisa, nós acabamos tendo medo, acabamos ficando acuados, e quando eu olho para eles, me serve de inspiração, por saber que eles não ficaram amedrontados diante de tudo. Você concorda comigo? Você consegue perceber isso? Esses são aqueles que estão lá atrás, na origem de nós que estamos aqui. Mas mais uma coisa, se você for ler no capítulo 39, isso é incrível. Dá uma olhadinha, abra sua Bíblia no capítulo 9, verso 31. Não foi muito depois do que eu acabei de ler. Verso 31 fala o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz. Meu amado, que tipo de paz era essa? Se você for ver, você pode falar: não, pastor, foi um momento que eles tiveram. Não, começou a ter perseguição de novo depois. Pedro foi preso, João, tantos outros passaram por tantas dificuldades. Mas a verdade é que, mesmo no meio de toda a perseguição, o entendimento da paz para o cristão é diferente do entendimento da paz do mundo. Jesus já diz o seguinte, lá em João, né, Jesus diz, João capítulo 14, verso 27. Vocês conseguem lembrar? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Uma outra tradução fala assim: não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Eles entendiam que a paz era uma coisa que existia dentro do coração, não era resultado de não ser perseguido, de não ser preso. Eles entendiam que o desafio era viver debaixo da paz de Deus e não da paz humana, que muitas vezes nós não temos condição de alterar. Não há como pessoas de um país que é comunista, ou que é um país onde existe o islamismo, ou qualquer coisa assim, de dizer uma coisa: não vai ser mais assim. Mas ainda assim nós temos testemunhos de irmãos nossos que trabalham no meio desse povo, em que conseguem viver em paz, porque é uma paz que não consegue ser explicada. Ou seja, é a paz que Deus dá, não é a paz que o mundo dá. E a pergunta que vem também ao meu coração, pensando em permanecer firme: você tem vivido em paz no seu coração? Será que diante de coisas tão pequenas o seu coração tem se abatido? A gente tem visto aí pelos grupos de WhatsApp um monte de brigas e coisas. Tem gente com medo do que vai acontecer. Eu tenho medo também. E como cristãos eu sei que eu não procuro perseguição. Alguém aqui quer pedir a Deus que Deus mande perseguição? Eu peço a Deus o quê? Como devendo Davi? Misericórdia. Mas eu vejo que há declarações esdrúxulas sendo feitas por pessoas, dizendo que esse livro tem que ser tirado porque isso aqui é uma praga que inundou o nosso país, que tudo que existe em nós é eivado por o que tem nesse livro, que o casamento tem que ser desacralizado porque está tudo envolvido. Eu não quero ser perseguido. Então a minha oração é: Senhor, livra-nos. Mas Deus pode fazer isso. E se vier uma perseguição, em que seja proibido de você, ou como eu que estou falando à frente da igreja, de anunciar o nome do Senhor, que você não possa vir para a igreja com liberdade, que você não possa expressar as suas ideias. Eu creio que é tempo, de como povo de Deus, nós nos posicionarmos diante de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado,
Nós temos que ser um povo que luta pela verdade. A verdade de Cristo. A verdade que não pode ser deixada de lado. Se vier a perseguição, que Deus nos dê força para que as nossas igrejas não se esvaziem. Que Deus nos dê força para que em meio às lutas nós consigamos viver em paz. Como é consolador para um pastor ou para qualquer um, quando vai visitar alguém com um grande problema e você encontra a pessoa com paz. Porque você não consegue arrancar a sua paz e colocar no coração da pessoa. Mas como eu já experimentei muitas vezes, tenho certeza que você também, de você conversar com alguém que teria todas as qualificações para ser uma pessoa atribulada, por causa da situação que vive, mas você chega lá, a pessoa lhe transmite paz. Eu vou em hospitais que as pessoas dizem: olha, eu entro nesse quarto, nossa, é tão diferente. Eu vejo que as pessoas passam, enfermeira passa lá só para ver, está tudo bem. Porque aonde existe alguém que tem a presença de Deus, naquele lugar é um lugar de paz. Meu amado, você tem a paz de Deus, a sua casa tem que ser um lugar de paz. Ai daquele lar que os vizinhos acham que é um inferno lá dentro. Ai daquele lar que o esposo, ou a esposa, ou os filhos não querem voltar porque é só briga. Está faltando alguma coisa que existe, deve existir lá dentro, que se chama paz. Se porventura você vive assim, ou no seu trabalho, ou onde quer que você viva, eu quero te dizer, você não vai conseguir mudar tudo que tem em volta, mas Deus pode mudar o seu coração. Porque aqueles que viviam podiam a qualquer momento ter a sua casa invadida, ser arrastado. E me choca isso, ser arrastado. Não era nenhuma coisa você estar preso, era um negócio que tinha que humilhar. Era um negócio violento. Porque queriam que o cristianismo fosse sufocado. Ele foi sufocado? Porque a verdade, houve corações que verdadeiramente conheciam o Senhor Jesus. Mas uma segunda coisa, além deles permanecerem firmes, e nós somos chamados da mesma maneira, mas eles também aproveitavam cada oportunidade para testemunhar do Evangelho. Meu amado, toda a perseguição se levantou, e podia todo mundo, ao invés de sair pregando, ficar chorando, porque por que Deus deixou isso? Justo agora que estava tão bom, a gente não conhecia a verdade, agora nós conhecemos. E não é isso que aconteceu. Você não vê as pessoas choramingando ou chorando, mas um povo obedecendo. Mesmo no meio da perseguição, a gente percebe que a vontade de Deus é cumprida. Não sei se você se lembra de cabeça, né? Mas nós lemos aqui, a partir disso, tem até uma pregação que a gente já ouviu muitas vezes aí nas conferências missionárias. Em Atos 1:8 há uma ordem, ou pelo menos uma recomendação do Senhor Jesus, né? E fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí nós temos muitos estudos, e o principal é que mostra que é uma simultaneidade. Não é que eu conquisto Jerusalém, quando ganhar todo Jerusalém, então eu vou para a Judeia, conquistou a Judeia, eu vou para Samaria. Não, é um negócio, vai simultâneo. Mas é o seguinte, eu tenho que olhar os outros povos. Mas eu creio que é muito mais fácil a gente querer ficar no lugar mais tranquilo. E eu imagino que Jerusalém era o melhor lugar. Lá não tinha igreja como nós temos aqui, mas lá tinha muito crente. É bom você estar numa igreja vazia ou numa igreja cheia? Onde que você fica mais animado? Numa igreja que tem um louvorzão bombando, ou de repente um povo desanimado lá? Eu falo, na minha cidadezinha lá de Itatinga, onde eu cresci, eu lembro quando eu era jovem, não tinha nenhum órgão. Hoje eu falei que é muito botão para uma pessoa só que tem naquilo ali. Mas nós tínhamos um órgãozinho lá, né, um acordeão, não é acordeão que fala também? Mas era desse tamanhozinho assim. Quando você queria mudar a tonalidade, você subia, tinha uns negocinhos que você levantava. Tinha um negócio que você tocava no pé, que era para dar o som, que fazia foque. Eu tentei aprender, mas era muita coisa. Ler as bolinhas, tocar com o dedo e ainda fazer com o pé, eram 3 coisas ao mesmo tempo, então não deu certo. Então parecia uma sanfona junto. Era com isso que a gente louvava a Deus. Agora, você prefere aquele louvorzão ou aquilo lá? Agora eu pergunto para você,
lá em Jerusalém tinha os melhores pregadores. É lá que estavam os bambambam. É aqueles que, diz, a gente vai ver depois a sequência de textos, que sinais aconteciam. Você imagina só uma reunião em que depois de um tempo passava o pregador e com a sombra dele as pessoas eram curadas. Gente, eu ia chegar na igreja, eu não queria ficar lá atrás, eu queria sentar no primeiro banco. Eu queria ficar ali na boca, na coxia, como dizem, porque eu queria ver o milagre de perto. Agora, eu ir para outro lugar, não, o meu lugar é aqui. E meu amado precisou de uma boa estratégia de Deus, e o capeta achou que era ele que estava fazendo, né? Falou assim, não, agora, já matei Estevão, agora eu vou levantar a perseguição, então eu acabo com esse grupo. E a verdade é que ele não entendeu que foi o jeito que Deus usou para pegar, sabe quando está pegando fogo e vem vento? O povo tenta apagar o fogo, mas vem o vento e começa a pular labareda para o outro lado, e de lá pula para o outro. Foi desse jeito. Eu falo, quantas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo e o mover de Deus. É tão bom a gente estar na nossa igreja, não é? É a igreja que eu nasci. Ó, se tem alguém aqui, você já pode me procurar depois, se nós já acertamos sua situação, né? Mas tem gente que está morando aqui em Curitiba faz 10 anos, mas ainda é membro de uma igreja a 200 quilômetros de distância, porque ela é minha igreja. Eu falei, meu irmão, desliga. Eu tenho que ser bênção de Deus aonde Deus me plantar. E você não veio aqui por perseguição. Então louve a Deus, levante a mão para o céu e agradeça, porque a verdade é Deus que dispõe dos filhos, mandando para onde Ele quer. Então em meio a tudo isso, em meio à perseguição, Deus vai usando e as pessoas se deixam usar. A igreja, ela vai e começa a ser um instrumento, e o poder de Deus se manifesta. O que diz aqui a partir do versículo 4 é que quando Filipe, ele começa a pregar, o povo começa a se converter, e se converte pela palavra, e se converte porque vê o poder de Deus se manifestando. Ou seja, eles estão cumprindo a vontade de Deus. Olha o que fala no versículo de número 1, o comecinho, fala assim, olha, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 1:8, né? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria. A gente vai entender, né, com a história, que depois Paulo vai para os confins da terra. Mas aquilo que o povo não entendia, Deus deu um jeitinho. Assim, olha, esse povo tem que entender que eu preciso que a minha palavra chegue em todos os lugares. Por isso é que Deus, Ele age do jeito que Ele quer, e muitas vezes acha que é o inimigo fazendo, mas é Deus trabalhando as nossas vidas. E olha o que Deus faz. Morte de Estevão, o povo chorando pela morte daquele que era um líder da igreja, e de repente fala assim, mas agora quem que vai tomar o lugar dele? Mas lá estava o Saulo. Mal sabiam que Deus ia catar o pior, o maior perseguidor, e fazer desse o maior instrumento para a glória de Deus. Depois de Estevão, vem Paulo, vem Filipe. Já disseram muitos que o sangue dos cristãos que morrem é a semente para que brote, o evangelho brote. Quantos missionários do passado foram para terras distantes e morreram de febre amarela, morreram de doenças? O nosso próprio missionário que veio para cá, Simon, morreu super jovem, esposa também, mas nos deixaram um legado. Mas nós lutamos pela vida, não é? Queremos viver muito e muito bem, mas sabe qual que é o legado que nós deixamos? Muitas vezes de gente acomodada, de gente que não se mexe, de gente que muitas vezes tem receio de poder cumprir de verdade a palavra de Deus. E o que mudou na vida do Saulo, né? Gente, Saulo era um cara religioso, era um cara que conhecia as coisas de Deus. Aqui uns dizem, né, você vai ver pela palavra, que Saulo era uma pessoa temente a Deus. Religioso é temente a Deus, sabia? Saulo era uma pessoa zelosa, porque ele falou, eu tenho que acabar com esse povo do caminho. Então o religioso também, ele é zeloso. Saulo tinha um bom coração. Gente, religioso pode ter um bom coração também. Saulo acreditava em Deus, religioso também acredita em Deus. Mas faltava uma coisa, faltava para Paulo a verdade. Diz a palavra, e conhecereis
a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, ele conhecia a religião e conhecia a história, mas não conhecia a verdade. Saulo, ele tinha conhecimento humano, mas não tinha o conhecimento do Espírito. Ele não tinha vida, por isso ele se tornou um terror da igreja por muito tempo. Mas eu louvo a Deus porque nós conhecemos essa verdade. Você pode falar um amém assim bem? Nós conhecemos a verdade. Que Deus não nos permita ser religiosos, mas que possamos ter vida. Que o nosso coração possa ser cheio não apenas de querer estar aqui na igreja. Muitas vezes a gente está tão certinho, a gente vem, senta direitinho no culto, levanta a mão, quando a gente bate palma, a gente até ritmo, né? Porque tem gente que não consegue, né? Até na palma desafina, mas a gente consegue até, né? Bater certinho, na hora levanta uma mão, e um momento que levanta, a gente faz tudo certinho. Mas a pergunta é, quando você sai daqui, aquilo que você tem ouvido nesse lugar, ou a presença de Cristo na sua vida, tem feito diferença? Tem te incomodado diante de situações que você vê alguém que não conhece a Cristo, te dá aquele comichão que você fala, eu tenho que falar? Quando você vê alguém que necessita, que está com falta de paz, Deus tem te incomodado o coração, ou simplesmente você é um religioso, que para você o fato de vir na igreja uma vez por semana, isso já satisfaz o seu coração e você acha que você cumpriu a sua parte? Nós estamos aqui como um privilégio de Deus, mas o verdadeiro cristianismo não se expressa somente aqui dentro. O verdadeiro cristianismo, ele é expresso aonde eu estou durante a semana, é no meu trabalho, é na escola, é na vizinhança, é dentro de casa. Que Deus nos faça um instrumento. Aqueles pregavam mesmo com o perigo de ser preso. Eu vou falar da gente, né? Muitas vezes nós não falamos com medo de incomodar os outros. Tem que falar assim, não vou ficar falando muita coisa porque eu vou incomodar a pessoa. Se eu disser que eu sou cristão, depois vai ficar fazendo piadinha comigo. Ou se eu falar que eu sou cristão e defender algo que eu entendo como verdade, a pessoa vai falar, mas você é um trouxa. Se acredita naquele livro, você tem que dizer, sabe que é o jeito de você professar a fé de verdade? Não é vir para frente da igreja uma vez na sua vida, e depois negar Cristo o resto dela. Quando alguém fala que você chama, tem alguém cristão, você tem vontade de se enfiar debaixo da sua cadeira, porque você não quer ser incomodado. Eu contei já aqui que um amigo meu, uma vez se levantou, eu muito crente, já de muito tempo, e no meio de uma conversa de estudantes, aquele rapaz levantou a mão e falou assim, olha, a minha opinião é essa. Gente, não foi pelo que ele falou, mas pela vergonha de eu ter tanto tempo lá e não ter me posicionado. Será que esses que estavam lá atrás, perseguidos, não paravam de falar? Será que nós estamos tão acomodados que muitas vezes temos receio até de colocar a nossa opinião? Bem certo que o Senhor diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Tem aqueles que fala, que as pessoas nem conseguem ouvir. Mas a verdade é que eu só posso levar essa palavra quando eu tenho convicção, e eu tenho que anunciar esse meu Senhor. Amém? E uma última coisa, porque nós temos que ir embora, né? Mesmo em meio à tribulação, eles desfrutavam da verdadeira alegria. Olha o que diz o verso 8: e houve grande alegria naquela cidade. Meu irmão, alegria é algo que só pode existir através da presença de Cristo. Aquele povo foi arrancado de casa, arrancado da família, mas eles possuíam alegria, e mais do que tudo, eles levavam a alegria por onde quer que eles fossem. Não era aquele povo que levava, sabe, que tem gente que com meia dúzia de palavras você sai triste, fala, ai meu Deus do céu. É aquele povo que levava alegria. Eles possuíam alegria e levavam alegria, e eles faziam isso sabendo que poderiam ser alvos de perseguição. Então vamos lembrar de uma coisa: aonde Jesus está, a verdadeira alegria chega. Amém? Aonde Jesus está, a verdadeira alegria ali se estabelece. Preste atenção: se eu não pregar a Jesus, e eu vou ver, se um lugar Cristo não for pregado, o povo vai morrer de fome, e vai continuar morrendo de sede, porque Ele disse, eu sou o pão da vida,
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Está convivendo com gente? Está convivendo com gente com fome, com gente com sede. Somente Jesus é a solução para isso. Onde Jesus não é pregado, as pessoas vão continuar sem luz e no escuro. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem não me segue andará em trevas, mas quem me segue terá a luz. Quem não segue conhece a Jesus. Se eu não pregar, o preso continua preso, aprisionado sem saída. Porque Jesus é aquele que diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Se eu não mostrar que para aqueles que estão perdidos, onde é o caminho, eles vão continuar perdidos, porque Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se eu não falar para aqueles que convivem comigo, que estão mortos espiritualmente, vão continuar, porque somente Cristo vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E acima de tudo, eu preciso falar nos tempos de hoje, porque muita gente está seguindo atalho e não caminho. Acha que Deus está em todo lugar, que não importa que o jeito que você siga, o importante é Deus, o importante é teu amor, o importante... A palavra diz o seguinte, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo não há salvação. Por isso você é um agente, eu sou um agente para levar essa alegria. Uma alegria que talvez eu estou sendo perseguido, mas não importa, porque quem está na minha vida me traz alegria. A presença de Jesus, ela muda realidades. A gente for ver, Filipe, o primeiro lugar por onde ele passou quando começou a perseguição, ele foi para Samaria. A gente não vai fazer um estudo sobre Samaria, mas dizem os historiadores que era uma cidade triste. Uma cidade triste por toda a composição. Jerusalém e Samaria, uma rivalidade que existia. Por muito tempo aquele lugar foi lugar de pecado, lugar de destruição, tentando servir a Deus e se sentindo inferiorizados. E de repente chega Filipe ali. O propósito estava sendo perseguido, mas ele passa por ali, e por passar ali, ele testemunha, ele fala, Deus usa a vida dele, e fala que muitos se convertem, e a partir disso, houve grande alegria naquela cidade. Eu não sei aonde Deus tem te feito colocar os pés. Tem muita gente que fala assim: olha, eu comecei um trabalho novo, mas é tão pesado. Eu falei: glória a Deus. Se lá é pesado e Deus te levou lá para você ser luz. Se Deus te levou lá, é para que você mude aquela Samaria triste num lugar de alegria. Quantos casais ou casas ou famílias estão do seu lado, vivendo tristeza, vivendo situação de se desfazendo? Deus chama a mim e a você para que a gente entre nesses lugares e sejamos um instrumento de transformação. Meu irmão, nós não dependemos das circunstâncias. Se eu perguntasse aqui, eu tenho certeza que tem gente com problema. Todos nós temos os nossos problemas. Que bom que você veio aqui. Mas que bom que você continue firme, que você não desista, porque eu sei de uma coisa: Deus não desistiu do projeto dele. Eu não sou o centro do projeto de Deus, mas eu me sinto satisfeito por ser parte desse projeto. Há coisas que os anjos gostariam de fazer e Ele permitiu que eu e você fizéssemos. Há pessoas com quem nós convivemos que os anjos estão desesperados, querendo: deixa eu ir lá falar, deixa eu ir testemunhar. Fala assim: não, o privilégio é deles. Nós temos aproveitado esses privilégios que o Senhor nos dá, que a gente possa nunca ter desculpas. Eu falo até de vir para a igreja, muitas vezes esfria muito: não fui porque estava frio, não fui porque estava chovendo, eu tinha que ajudar, não deu por causa disso. Meu amado, se um dia vier perseguição, daí que a gente vai ter a boa desculpa, A melhor desculpa, assim: não, eu não posso porque
Pode vir perseguição, mas que Deus nos fortaleça. Não há nada neste mundo que pode nos separar desse amor tão grande de Deus. Um amor que nos trouxe aqui, de um amor que vai nos conduzir o restante da nossa vida, com todas as dificuldades, enfermidades, separações. Mas uma coisa eu sei: existe alguém que nunca me deixa, que nunca me abandona. Essa pessoa tem que estar nos meus lábios, nas minhas canções. Essa pessoa tem que estar no meu coração. E por onde quer que eu passe, eu preciso dizer o porquê eu sou o que sou, porque eu vivo o que vivo, e porque existe alegria no meu coração. Você é alegre em Deus? Amém? Esse é o desafio. Que Deus faça com que essa alegria seja compartilhada, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da provação. Que Deus te faça um instrumento. Amém? Há um cântico que muitas vezes nós cantamos para desafiar a fé. Eu me lembrei dele quando eu estava fazendo, que ele diz assim, que cada vez que a minha fé é provada, e no meio ele fala rompendo em fé, dá aquela ideia assim de que eu vou ser um super-homem, né? Rompendo em fé. Mas sabe como que eu vejo? É que diante de tudo que esses irmãos passaram no passado, esses romperam em fé. Não rompe em fé quem não tem problema. Rompe em fé quem no meio da perseguição ele continua firme. No meio da perseguição continua testemunhando. Mesmo em meio à perseguição continua com a alegria de Deus. Porque esse é o desafio.